Vamos respirando. Moscoso, pode começar a fazer a prece, por favor. Boa noite, Noeli, bem-vinda. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. E agora, já harmonizados fisicamente, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai amoroso e bom. E ao Mestre querido Jesus, à Virgem Maria, os bons espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe médica, Dr. Roberto, Dr. Frites, para emanarmos vibrações de amor, de luz e paz, e rogarmos ao alto que, através de Jesus, nos envie os seus mensageiros de luz, nos envolvendo, nos amparando nesse estudo do Evangelho, para que possamos assimilar os conhecimentos da noite e, o mais importante, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Amado Mestre Jesus, esteja conosco agora e sempre. É o que nós pedimos através da prece que nos deixastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, nós rogamos ainda que envolva a nossa irmã, para que ela possa transmitir serenamente os ensinamentos da noite. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vinda, Elaine, com mais uma parábola do Mestre Jesus. Muito gostoso, né, ouvir as parábolas do Mestre Jesus. Muito boa noite a todos, muito obrigada. Muita paz e luz em nossos corações, que eu consiga passar um pouquinho desse aprendizado maravilhoso. Nós vamos falar da parábola dos credores e devedores. Ela também é conhecida como do servo ingrato, do servo impiedoso, do servo incompassivo ou do servo mau. E ela aparece em apenas um dos evangelhos, em Mateus. E o foco principal dela é o perdão. E hoje eu recebi um post no Facebook, hoje é o dia do perdão. Dia 8 de novembro é o dia do perdão. Onde é dado o exemplo de um rei que foi piedoso com seu servo e este não mostrou piedade para o conservo, né? Que indignou a todos, inclusive o rei que o perdoou. Então vamos ler o texto e depois a gente comenta. Essa parábola está em Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar as contas a seus servos. E tendo começado a tomar essas contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse como que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos seus pés, fez-lhe a súplica: tenha paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor
compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que me deves. E o companheiro lançou-se, também rogando, dizendo: tenha paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez com que o colocassem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que havia acontecido. Então o fez vir seu senhor, ele disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me viestes rogar isso. Não devias tu, logo, compadecer-te igualmente de teu companheiro, assim como eu também me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem a seus algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenho feito, vosso irmão. Então, essa parábola, né, com ela, termina a quarta sessão de ensinamentos do Evangelho de Mateus, não existindo o discurso mais elevado em toda a literatura humana, nem mesmo que o compare. Nela, Jesus nos ensina a sublime moral do Pai, nos colocando a necessidade de um espírito manso, de perdão, de atitudes sinceras e altruístas entre nós, irmãos. Altruísta é aquela pessoa que se dedica aos outros, né? Que é solidário, que é afável, que é amigo. Mateus coloca essa parábola logo abaixo do diálogo onde Jesus diz para Pedro, né? Aquela frase que a gente conhece bem, né? Quando Pedro indaga Jesus quantas vezes ele deve perdoar o inimigo, e Jesus fala: não te digo que em até 7 vezes, mas em até 70 vezes 7. E se a gente parar analisando assim a interpretação nua e crua do texto, né? Ela faz referência a uma prática que existia na antiguidade, que as pessoas que não podiam pagar as suas dívidas transformavam-se em escravos, né? Podendo ser vendidos, inclusive os familiares. Os bens que possuíam, tudo que eles possuíam, se não pagasse a dívida, vendia-se o filho. Isso era uma prática naquela época, né? E se a gente também prestar atenção no texto, a quantia que ele devia era muito grande, era 10.000 talentos, era uma quantia exorbitante. E aquele que ele não perdoou devia só 100 dinheiros. Olha a diferença, né? O mestre coloca bem claro isso para ele mostrar, né, como às vezes a gente não perdoa uma falha tão pequena, mas nós queremos sempre ser perdoados de qualquer falha, independente. E aquele perdão daquele senhor era uma alma que era elevada, né? Que ele foi portador de sentimentos nobres. Ele teve misericórdia com seu servo, que tinha uma grande dívida com ele foi tolerante, generoso, ele escutou o servo, né, e acatou. Isso são atributos de espíritos superiores, cuja benevolência está predominante, o que não aconteceu com o servo, né, que não teve benevolência para o seu conservo, né, como é que está escrito aqui. E esta passagem, ele fala muito, né, um detalhe muito importante é que eu pesquisei em várias interpretações, né, de
interpretação de católica, evangélica, pelo espiritismo, e é unânime a interpretação dessa parábola, que é o foco principal, é nos ensinar sobre o perdão, é falar do perdão. Então, para que nós possamos compreender melhor, a gente tem que entender, assim, muitos colocam assim, o Senhor é Deus, Ele sempre tem misericórdia para conosco. Na sua infinita misericórdia, Ele sempre nos dá a chance de se redimir. Quando nós pedimos de coração, né? Quando nós de coração nos arrependemos das nossas falhas, Ele sempre nos dá a oportunidade. Ele está sempre a nos perdoar, por maiores que sejam as nossas falhas, né? E às vezes nós, como servos, não perdoamos o nosso irmão. Olha como são as coisas, né? O Pai nos perdoa de tudo, nos dá a oportunidade, através das diversas reencarnações, para que a gente possa reparar os nossos erros, nos aperfeiçoar. Só que a gente ainda tem muito arraigado dentro de nós, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. E ainda isso nos deixa incapaz de perdoar na plenitude. Perdoar de coração. Porque às vezes eu falo assim, tá bom, eu perdoo, mas não quero ele na minha frente. Que espécie de perdão é esse que nós oferecemos para o irmão? Quantas vezes a gente fala assim, não, tá bom, perdoo, mas ele lá e eu cá. Assim não tem problema. Será que isso é perdão, gente? Será que isso é perdoar de fato? Então, ele deixa muito claro isso, que nós sempre queremos perdão das nossas falhas, mas nós não toleramos as falhas dos outros. Nós só enxergamos as falhas dos outros, mas a nossa não. Eu fiz um errinho pequenininho, né? Eu falhei. O outro não, o outro errou por maldade, o outro falhou por maldade. Eu errei sem querer. Nós temos isso ainda muito dentro de nós. E é isso que Jesus nos mostra nessa parábola. E essa parábola ele falou logo após Pedro ter interrogado. No livro Boa Nova tem um capítulo, né, que conta que após as primeiras pregações de Jesus, as autoridades ele começou a ficar meio às vistas das autoridades, que não estavam muito gostando daquela coisa assim, né? Já estavam começando a persegui-los e a questionar o poder de Jesus. Felipe e Pedro batiam de frente com essas pessoas. Eles respondiam, eles retrucavam essas pessoas. Eles não toleravam que ninguém falasse algo contra Jesus. E Jesus tentou explicar para eles de várias maneiras que não adianta bater de frente com os desafetos. Jesus não falava inimigos, ele falava com as pessoas que ainda não conseguiram despertar para minhas verdades. Eu tenho que mostrar pelo exemplo. Se eles ainda não estão preparados para ouvir a minha palavra, deixe eles vão acabar entendendo, mas a gente vai continuar praticando as coisas boas que eles vão acabar entendendo. E Pedro, principalmente, não se conformava com isso. Foi quando Pedro fez essa pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? E quando Jesus falou assim, não 7, mas 77, 70 vezes 7. E aí Jesus veio com essa parábola exatamente para mostrar que não adianta eu pedir perdão se eu não perdoo. Eu tenho que ser o exemplo do perdão para que eu possa merecer o perdão. Ele nos trouxe aquela oração linda, onde ele fala: perdoe as minhas dívidas na mesma medida em que eu perdoo os meus devedores. Se ele não perdoa 100 dinheiros, mas ele pediu perdão de 100 mil
talentos, que era muito mais. Por que que ele merecia o perdão de 100 mil e o outro não merecia de 100? Então, no Espiritismo, assim como no Evangelho, perdoar é ter o nosso coração livre de ressentimentos, de ódios, de mágoas, de pensamentos contra o próximo e contra nós mesmos. Porque, às vezes, nós não conseguimos perdoar o próximo porque nós, às vezes, não conseguimos perdoar a nós mesmos. Quantas vezes a gente não fica massificando um erro nosso porque nós, às vezes, não conseguimos nos perdoar? Isso traz muitas coisas ruins, traz sentimentos ruins. E ajudar o nosso ofensor a ser sendo compreensivo, pelo menos, diante das falhas deles. Né? Por isso Jesus incluiu essa prerrogativa na oração do Pai Nosso. O credor tem uma dívida vultuosa. Ele tem que aprender a perdoar, assim como ele foi perdoado. E ele não foi, né, merecedor desse perdão. Por isso que o senhor deles, voltou e mandou que ele os prendesse de novo, até que ele pagasse a dívida. Ele não soube aproveitar aquela oportunidade que ele teve. Então, aí quando fala assim, né? Ah, se não é por amor, é pela dor. Por amor, o Senhor o perdoou, deu uma lição de benevolência para ele, de perdão. E ele não conseguiu. Então, ele ia aprender na marra, né? O Senhor voltou lá e o prendeu de novo. Aí onde a gente vê a lei do amor e a lei da ação e reação. Recebemos de acordo com o que ofertamos. Se eu não consigo ofertar o perdão, como é que eu vou receber o perdão? A oração de São Francisco também nos coloca isso. É perdoando que se é perdoado. Então a gente fica diante de um dos resultados da lei e reação. Se somos merecedores de perdão e misericórdia, temos que praticá-la para recebermos isso. Afinal de contas, todo mundo aqui não vai trabalhar para receber um salário? Se não recebe o salário, vocês vão trabalhar? Então, por que eu tenho que receber perdão se eu não consigo perdoar? E é um exercício muito difícil. O perdão pleno realmente é um exercício muito difícil, que todos nós, aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, nesse grau de evolução que nós estamos, é muito difícil. É um exercício diário. Talvez comece realmente com aquela coisa, tá bom, eu perdoo, mas não quero manter distância para não... Mas nós temos que praticar. Só dizer da boca para fora não adianta, porque nós não vamos conseguir atingir o nível de perdão que nós precisamos aprender. E nós temos em outras várias passagens, né, que Jesus nos coloca essa lei de ação e reação, né? Não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados, na mesma medida com que medirdes, também será medido. Então, seremos perdoados sempre na mesma medida em que nós perdoarmos. E Jesus também nos ensina, né? Fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo faça. E André Luiz, em A Vida Continua, é um dos livros dele, de Chico, André Luiz nos fala: todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Olha que coisa. Pela lei da vida, todos nós vamos receber de acordo com o que fizermos, pelo que fizermos, quanto, como e para quem. Portanto, né, a nossa felicidade, a nossa paz interior
neste ou em outro plano, decorre única e exclusivamente de nós mesmos, das nossas ações, das nossas obras. E o perdão é a expressão mais completa de caridade. É o resumo dos nossos deveres para com o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E como dizer que amamos o nosso próximo se nós não conseguimos perdoar? Não existe. Amar alguém sem perdoar. E o perdão, ele reveste de grande poder moral, porque ele está fundamentado na lei do amor e da caridade. Além do mais, Jesus também nos ensinou que devemos nos reconciliar o mais depressa com os nossos adversários, pois a morte não nos livra de nossas mazelas. Então, se a gente perceber em diversas passagens, tudo que Jesus nos ensinava desse amor, o perdão está inserido, porque nós só conseguiremos praticar o amor quando perdoarmos. O reconciliar com os nossos adversários é perdoar de coração, incondicionalmente, e só isso vai nos proporcionar os benefícios de paz na consciência, ausência de inquietação, ausência de remorso, de mágoa, sono tranquilo, equilíbrio emocional e espiritual. Lembrando que os nossos maiores inimigos não são nossos adversários, mas as nossas mazelas interiores. Nós somos os nossos maiores inimigos, porque ficamos cultivando essas mazelas, orgulho, vaidade. Então, Jesus nos ensina nessa parábola ao perdão, que precisamos perdoar até para viver em paz conosco mesmo. Até que a gente consiga, né, ter a paz, ter a nossa evolução, ter a nossa luz. Porque a falta de perdão vai ser sempre um pontinho escuro no nosso espírito, na nossa alma. E Emmanuel, através do Chico, no livro Palavras de Vida Eterna, ele coloca assim: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustadas. Trazemos nós também as nossas. Então, que todos nós consigamos entender que somos todos imperfeitos, né? Todos nós temos as nossas imperfeições, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, e que precisamos, se nós queremos, né, que os demais, né, os nossos irmãos nos entendam, nós precisamos entendê-los também. Entender que todos nós aqui estamos numa construção, na construção da nossa evolução. Uns talvez num degrau abaixo, outros no degrau acima, mas estamos todos ali no mesmo patamar. E que precisamos subir juntos. Porque nós só vamos ser felizes quando todos nós estivermos bem. Um pai, uma mãe, nunca vai ficar falando assim, estou feliz vendo um filho sofrer, vendo que um está passando por algum problema, ou qualquer membro da família, né? Eu, pelo menos, eu fico assim, nossa, se minha mãe não está bem, eu aqui em casa está tudo bem comigo, mas se minha mãe lá não está bem, eu também não estou bem. Então, assim, enquanto nós ainda tivermos, né, um irmãozinho ainda perdido nessas mazelas, né, de falta de perdão, de falta de amor, falta de paz, nós também vamos, de alguma forma, estar incomodados. Então, vamos começar perdoando de coração, sem essa prerrogativa, né? Tá bom, eu perdoo, mas ele lá, eu cá. Vamos tentar perdoar de coração. Vamos fazer uma prece por esse irmão que a gente tem algum desafeto, que a gente começa a aprender a perdoar. E todos nós vamos chegar nesse perdão que Jesus nos ensinou e nos recomenda. É só persistência e força de vontade. Muito obrigada a todos, espero que eu tenha passado uma boa mensagem. E um abraço e um beijo no coração de todos vocês.
Obrigada, Elaine. Passou sim uma boa mensagem. Quer mensagem melhor do que a mensagem do perdão? Né? Como a Elaine falou, né? Jesus ensinando para nós lá que a oportunidade que Deus nos dá, né, a oportunidade reencarnatória, né, a oportunidade reencarnatória. Não consigo nessa existência, né, não consigo reconciliar nessa existência totalmente, né, mas já não tenho muita mágoa no coração, já não tenho muita raiva, já não tenho muito foco naquela desavença, né? É uma nuvem que vai espairecendo, né? Muito legal essa parábola do credor incompassivo, né? Que tem também outros nomes. E eu quero falar para vocês que nós vamos continuar, sabe, nesse trabalho explicando sobre as parábolas de Jesus, fazendo comentários sobre as parábolas de Jesus, ainda durante todo o mês de dezembro, tá? Aí, quando chegarmos no mês de janeiro, nós vamos conversar com a diretoria da casa para ver que rumo daremos, né, a este evangelho das segundas-feiras, né? Mas ainda durante o mês de dezembro todinho, nós vamos falando sobre as parábolas de Jesus. Então, vamos receber o Maurício com todo o nosso amor e carinho para fazer para nós as vibrações. E lembrando a todos, né, que no momento da prece inicial, no momento da exposição do Evangelho, nós já estamos recebendo o nosso passe onde nós estivermos. Onde estiver o nosso pensamento, né, se o nosso pensamento está sobre um parente, se está sobre um amigo que não está muito bem, com certeza, neste momento, o passe é direcionado para todas essas pessoas que estão no nosso pensamento e principalmente para nós, para o nosso lar. O passe coletivo vem porque a espiritualidade é boa, porque Deus é de bondade. A gente tem uma fala muito torta, que a gente fala assim, vou receber de acordo com o meu merecimento. Mas não é nada disso. Nós vamos receber além do nosso merecimento, porque Deus é de bondade infinita. Ele dá para nós muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Porque Deus é muito amor mesmo, mas muito amor. Então, estejamos confiantes que esse passe nós já recebemos durante a prece, durante a exposição do Evangelho e também a água fluidificada, tá? Então, a aguinha da gente já fica fluidificada aí durante este período, né, que estamos juntos aqui. Então, vamos agora fazer a prece de encerramento, vamos fazendo a nossa parte, né, Maurício, de vibrações, né, que nós possamos vibrar pelos nossos amigos e também pelos nossos desafetos, já no exercício do perdão. Pode começar, tá, Maurício? Então, mais uma vez, boa noite para todos, para aqueles que entraram depois. Irmãos e irmãs, amemo-nos. Sigamos o exemplo do maior homem que já viveu nesse mundo, Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Que ele, através dos seus mensageiros de luz, eleve essa prece a Deus, nosso Pai de amor e bondade. E assim, conectados que estamos, com os corações aquecidos, pedimos a iluminação desse nosso mestre querido, para que assim, ligados ao nosso centro espírita natalício de Jesus, com seus trabalhadores encarnados e desencarnados, que ali se encontram nesse momento, ajudando a tantos necessitados, que possamos enviar nossas vibrações de amor, de carinho, de bondade e de perdão para onde se fizer necessário a todo o nosso planeta.
em todos os cantos, em todos os lugares onde haja uma alma necessitada dessa luz que emanamos, cada um do seu lar, ligados, sempre pelo coração, unidos em amor, assim como Deus nos ensinou e colocou isso dentro de nossos corações. Que possamos fazer uso desse amor para que essas vibrações atinjam os doentes, os desabrigados, os órfãos, aqueles que vivem nas ruas, aqueles que necessitam de uma palavra amiga, que o seu próximo possa estar lhe dirigindo essa palavra, aquecendo o seu coração. Um bom dia, uma boa tarde, um muito obrigado, um até breve. E que tenhamos sempre essa mensagem desse Deus Pai, de amor e de bondade, que através do seu Filho, esse Espírito elevado, com toda essa luz, veio se sacrificar por nós, para que entendamos a sua mensagem, que retornemos à sua casa, dignos e limpos de todas as maldades desse mundo, de todas as expiações. Vamos nos livrando aos poucos, perdoando, amando, nos encontrando como almas afins que somos, todos ligados pelo coração, sempre. Que a fraternidade nos una, nos melhore, e assim consigamos, um passo de cada vez, atingirmos essa pureza dentro de toda a sua simplicidade, que ainda não conseguimos entender. O amor rege tudo. E assim, com esse amor, com esse carinho que todos esses espíritos elevados vêm trazer a nós, através do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, consigamos melhorar um pouco a cada dia, nos espiando, nos tratando e nos elevando. Que tenhamos todos a consciência de tudo que foi falado aqui e que coloquemos sempre em prática, da melhor forma que cada um, dentro do seu caminho, consiga. A gratidão por essas palavras, por relembrar, através do Mestre, todos os ensinamentos de nosso Pai, para que possamos estar melhores, um dia de cada vez. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Maurício. Todos estão bem, todos. Sorriso, energia boa.